Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Pretoteca. Eu me chamo Larissa Alves, sigo junto com você que nos assiste, você que nos acompanha também pelas nossas plataformas digitais, também no dial da Band News FM, sempre aqui às sextas-feiras trazendo o melhor do Pretoteca para você. Hoje sem Cíntia Martins, ela que volta normalmente no próximo episódio, na sexta-feira que vem. E aqui no Pretoteca, você que já está acostumado a acompanhar a gente sabe que trazemos sempre pessoas relevantes e assuntos relevantes. E é o que vai acontecer aqui hoje. O assunto da semana, o Pretoteca não poderia ficar de fora, porque nesta semana o meio-campista Rodri, do Manchester City, levou a bola de ouro de melhor jogador da temporada 2023-2024. Jogadores de futebol, atletas, celebridades, o Brasil, o mundo todo estava esperando pela vitória do nosso Vini Júnior. Algo que não aconteceu. Ele era o único brasileiro entre os finalistas de melhor jogador da temporada. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Pretoteca. Vini Júnior, que na temporada considerada pelo prêmio, fez 26 gols e 11 assistências em 49 jogos e também, nessa temporada, conquistou a Champions League, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha. Além disso, conquistou também os prêmios individuais de melhor jogador da Champions League, seleção da Champions League e seleção do ano da FIFA. Então, é um currículo realmente extenso. O Vini Júnior brilhou muito nessa temporada, mas para isso, para conversar sobre todo esse trajeto do Vini Júnior e também sobre essa não vitória do nosso querido jogador, estamos aqui com Natália Silva, jornalista, pesquisadora e colunista do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, e também com Mário Lúcio Duarte Costa, mais conhecido como Mário Aranha, goleiro Aranha ou simplesmente Aranha, ele que teve uma brilhante passagem pela Ponte Preta, pelo Santos, também outros clubes. Queria primeiro agradecer muito vocês por estar com a gente aqui essa noite. Obrigada por participar do Pretoteca. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com a Band. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, gente. E falando do Vini Júnior, já para a gente começar a entender toda essa questão da bola de ouro, né? Ele que é muito atuante, ele tem uma luta muito forte contra o racismo, ele se posiciona, ele tem feito isso durante muito tempo já, apesar dele apanhar bastante nessa questão, mas ele luta e ele vai para cima. E eu queria saber, já começando por essa questão da bola de ouro e do Vinícius Júnior, o quanto esse combate dele, incisivo ao racismo, pode ter de alguma forma atrapalhado, ou não é bem atrapalhado, mas de ter interferido nesse resultado da bola de ouro. Queria começar com você, Natália. Eu pensei muito sobre esse aspecto, inclusive foi uma anotação que eu trouxe aqui, porque falaram muito essa semana que a não escolha dele foi pelo ponto do fair play, né? Foi porque ele não teria fair play. Eu acho que ou não teria tanto quanto o Rodri, mas eu acho que esse ponto, inclusive, é justamente o mais questionável e onde levam para a questão do combate ao racismo, porque ele não deixa de falar, né? Ele não deixa de cobrar melhorias, tanto na La Liga quanto no futebol no geral. Então, eu acho que é isso que eles chamam de não fair play, porque eu fui dar uma olhada nas estatísticas da última temporada dos dois jogadores em relação a isso. O Vini, ele não tomou nenhum cartão vermelho direto durante os jogos, o Rodri, ele tomou um na Premier League, na sexta rodada da Premier League da temporada passada, e já ficou a 7ª e a 8ª sem jogar por conta da punição do cartão. No comparativo ainda, o Vini, ele teve 7 cartões amarelos na La Liga, o Rodri, ele teve um pouco menos, mas ficou suspenso novamente na 15ª por conta do acúmulo de cartão amarelo e suspenso na Eurocopa, como o Vini ficou suspenso também na Copa América. Então, assim, eles têm pontuações realmente muito similares em relação a fair play dentro de campo, que é o considerado, mas ele nunca tomou um cartão vermelho direto, ele não tomou na temporada, na verdade. E eu acho que isso faz muita diferença se você estiver medindo fair play, né? Então, quando os dados eles são tão próximos entre um e outro sobre essas questões de punição, a gente tem que pensar, sim, então o fair play que eles falam não é exatamente sobre
sobre a conduta dentro de campo, né? Sobre o antijogo, sobre outra coisa. E o que seria essa outra coisa? Essa outra coisa é o Vini reclamar, né? Nos momentos em que ele sofre ataques raciais, ele apontar para a torcida, ele falar quem são os culpados, ele chamar a atenção do árbitro, ele parar o jogo ali para que alguma coisa seja feita. E mais que isso, falar fora também, né? Ali daquele ambiente das 4 linhas sobre o tema. Queria saber de você também, Aranha, principalmente você como jogador, você sabe ali como que é estar dentro de campo, como que é também estar muito perto da pele do Vini também, né? Do que muitas coisas aconteceram com você. Queria saber qual a sua opinião em relação a isso, né? Acha que, de alguma forma, isso impactou sim no resultado da Bola de Ouro? Olha, assim, se tratando de racismo, é complicado hoje em dia porque você não tem uma coisa concreta, não tem uma prova concreta para dizer que foi por causa do racismo que ele não ganhou, né? Mas a pergunta que eu tenho feito para todo mundo que vem me questionar se mereceu ou se não mereceu é por que ele não ganhou, né? Essa pergunta resume muita coisa, porque as pessoas não têm argumento para dizer por que ele não ganhou. De todos os ângulos que for olhar, de todas as maneiras que forem analisar os dois jogadores, ele leva vantagem. Então, eu acho que essa pergunta responde muita coisa, assim. E se você pudesse dar um palpite, né, do que poderia ter, de alguma forma, contribuído para essa não vitória do Vini Júnior? Você, olhando como jogador mesmo, o que você daria de palpite? Olha, de tudo que eu observei, que eu vi, acredito que a briga, o fato de estar expondo um país, não só a camisa de um time, não só um campeonato, mas um país como um todo, nessa questão racial, isso tornou ele, né, acabou transformando ele em inimigo da nação. Muitos têm vontade de também xingar o Vinícius, também cometer algum tipo de injúria racial, mas acaba segurando com medo das punições, com medo da lei, né, porque começaram a ser aplicadas as punições. Mas eu acho que esse combate dele ao racismo, com certeza atrapalhou a maneira com que as pessoas que estavam julgando os melhores enxergaram o Vinícius Júnior. Falando com você também, Nath, sobre isso que o Aranha levantou, né? O fato de o quanto o Vini é provocador, né? A gente vê o Vini em campo, ele é provocador, ele fala, ele se expressa, né? E aí, só que isso não dá abertura, isso não justifica nenhuma reação da torcida em relação ao que ele está fazendo, né? Isso não justifica absolutamente nada. E você acha que o fato dele ser provocador, as pessoas acabam usando disso para cometerem atos racistas contra ele? Eu acho que é uma justificativa, né? Porque normalmente é isso que acontece. Quando acontece casos tão midiáticos de racismo ou de outros preconceitos, não é só no racismo que acontece isso, mas normalmente quando existe algum tipo de injúria, tentam se procurar o que a vítima fez. Quando é alguma violência contra a mulher, isso acontece também, esse debate de sim, mas como que ela estava vestida, ou onde ela estava, onde estava frequentando. E para o Vini, eu acho que essa questão dele ser provocador, ele veio muito como uma justificativa para esses atos racistas. Ele é um jogador irreverente, mas ele não é o primeiro jogador irreverente que joga de uma forma tão alegre e que parte para cima de diferentes modos ali em campo, dribla como ele dribla. Não é o primeiro jogador que faz isso. É óbvio que ele é diferenciado, não quero dizer que ele é um jogador comum. Mas em termos de atitude, não é o primeiro. Mas o que acontece talvez antes se tivesse uma tolerância muito maior em relação a como que a torcida agredia, até porque não estava amparado por leis, talvez a maioria das pessoas não tinha uma educação racial tão forte quanto a que a gente tem, como essa geração tem agora. Então, eu acho que essa justificativa é sempre o modo como as pessoas acham para justificar o que é injustificável. Eu me lembro que quando eu participei aqui do programa da Band, eu não lembro direito qual era o tema que a gente estava discutindo, mas eu falei sobre o Vini e eu falei, inclusive, que seria muito difícil ele ser premiado, enquanto ele continuasse combatendo o racismo tão veementemente, e é o que ele disse já que vai continuar fazendo. Porque não é só em relação a ele, sabe? Em diversas profissões, em diversas áreas, quando as pessoas elas são combativas em relação à discriminação, acontecem muitos casos
não da forma que acontece para ele, de ser um estádio todo gritando e falando, porque isso eu acho que tem uma emoção diferente ali para a pessoa que está sofrendo, mas em relação ao boicote profissional mesmo, e de se achar uma justificativa naquela pessoa para falar que ela está sendo ou vítima de racismo ou de alguma forma não conseguindo evoluir na profissão ou receber prêmios por conta desse comportamento, sabe? Então, o comportamento da pessoa vai ser sempre sofrer uma avaliação muito mais minuciosa para tentar justificar essa violência. Se o Vini ele fosse um jogador que ele não se comportasse bem como jogador de futebol, isso ele daria uma margem maior, sabe? Se ele chegasse em treino atrasado, se ele chegasse talvez ali com a ressaca, se ele tivesse algum problema extra-campo, seria essa a justificativa. Como não tem, ele é uma pessoa que ele está ali sempre muito focado no futebol, se acham coisas dentro de campo, como jogador, para justificar essa violência contra ele. É, sim, isso realmente a gente cai de culpabilizar a vítima, né, Natália? Como você mesmo trouxe aqui pra gente. Eu queria lembrar de um caso fatídico, né, Aranha? Em 2014, você sofreu aquele ato violento, né, uma violência de racismo contra você, quando você defendia o Santos, ouviu insultos racistas da torcida, do Grêmio. Na época, inclusive, 7 pessoas foram presas, indiciadas, né, pelo crime de racismo, na verdade, e o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Desde então, esse foi um dos mais fatídicos de que a gente se lembra, de punições bem severas em relação ao racismo dentro da torcida, ali em relação ao campo também. Isso foi em 2014, a gente está em 2024. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, o quanto ele marcou a sua vida, mas também o que mudou tanto de lá para cá, né, nesses últimos 10 anos, em relação ao jogador estar sozinho ali lutando contra esse tipo de violência. Mudou alguma coisa? As pessoas estão realmente mais engajadas em relação ao antirracismo? Eu acredito que sim. Já tinha acontecido alguns casos, mas aquele episódio comigo, como a gente diz assim, pulou da casinha, né? Foi para o mundo inteiro e fez com que o Brasil todo parasse para ver, para discutir, para debater. Foi tema de conversa em roda de amigo, em trabalho, em todo lugar. Então, a partir daquele momento, pelo menos é o que eu tenho percebido, assim, que muitos brasileiros passaram a se interessar pelo assunto, entender um pouco mais, né? E outras pessoas negras que, por um motivo ou por outro, acabavam aceitando, baixando a cabeça, ou não se enxergavam naquela condição, passou a brigar, a exigir respeito, né? Então, eu acho que a grande mudança foi essa. Os negros passaram a exigir mais, brigar por mais respeito, não se calar mais. Muita gente tem falado comigo, assim, desde então, daquela época, que depois daquele episódio com você lá, eu criei coragem, agora eu não aceito mais desaforo, não aceito mais falta de respeito. Eu acho que a principal mudança foi essa, né? E naquela época, você teve medo de enfrentar, medo de retaliação mesmo, né? Porque o que a gente vê hoje querendo ou não, a gente traz um pouco do que o jogador acaba sofrendo por ele, na verdade, retaliar uma violência que está acontecendo contra ele, né? Mas como foi para você? Você teve esse medo, esse receio? Não, porque eu já tinha passado por episódios piores, né? Dentro do futebol mesmo, no período que eu jogava, fora do futebol também, né? Episódios muito, muito complicados, muito mais difícil, assim. E aquele eu estava num clube muito grande, com toda a mídia fazendo a cobertura, e mesmo assim com as imagens comprovando, tá certo que as imagens mostraram só um pequeno grupo de pessoas, que eu seria incapaz de ouvir aquela galera gritando, aquela menina me xingando num estádio cheio daquele, porque o volume era muito grande. Mas mesmo com as imagens, o Grêmio buscou tentar provar que eu era o culpado, tentou dizer que aquilo não aconteceu, que não foi bem assim, mesmo lutando contra a imagem. Imagina quando você não tem a imagem ao seu favor, né? Então, o único receio que eu tinha é que eu acabasse passando por mentiroso, mas assim que eu saí do campo, eu fui para o exame antidoping, eu já vi na televisão as imagens, e aí eu tive uma sensação de alívio. Eu falei, bom, tenho provas, então eu acho que dá para ser firme e tocar as coisas de uma outra maneira daqui para frente.
E você, Natália, como você avalia esses últimos 10 anos? Acredito que, claro, você, como todo o Brasil, a grande parte do mundo também acompanhou esse caso. Como você enxerga esses últimos 10 anos em relação ao combate ao racismo no futebol? Eu acho que aumentou bastante a forma como as pessoas reagem a não aceitar esse tipo de situação. Acho que talvez principalmente ali nos últimos 4, 5 anos. Não é que a gente fala bastante a respeito dos dados do observatório, inclusive, de que o número de agressões tem aumentado no sentido de registro, mas isso é muito porque as pessoas começaram a perceber o que é racismo, porque as microagressões, as agressões, o cântico alto, como infelizmente alguns jogadores como o Aranha já ouviram, é o extremo, né? Quando chega uma coisa muito forte, mas aquelas microagressões que aconteciam em relação à transmissão, em relação à forma como um jogador xinga o outro, isso vem causando mais impacto, as pessoas vêm percebendo, tá, isso aqui não tá certo, eu vou denunciar. E até talvez aí alguns anos atrás, isso não acontecia, né, passava por isso mesmo, o racismo recreativo era naturalizado, o jeito de falar do cabelo das pessoas na transmissão dos jogadores era naturalizado. Hoje em dia não é mais. As pessoas começaram a perceber, tanto os jogadores quanto o telespectador, que não é assim que se faz, sabe? Não é assim que se fala sobre futebol, não é assim que se pratica futebol. Então, eu acho que realmente vem aumentando a conscientização dos próprios negros de pensar que a gente não é obrigado a passar por isso, que apesar das microagressões que a gente sofre durante toda a nossa vida, porque infelizmente isso acontece, mesmo que não seja como acontece no futebol, a gente acaba passando por esse tipo de situação, mas que não é normal, a gente não tem que naturalizar e a gente não tem que aceitar. Eu costumo falar que a forma como as violências que acontecem, como acontece com o Vini Júnior, como aconteceu com a Aranha, isso é o produto final do racismo no futebol, porque ele se inicia realmente na microagressão, ele se inicia quando falavam normalmente do jeito do corpo das pessoas em transmissões, quando tentam colocar o jogador negro como um jogador que não é pensante, que não é estrategista ali dentro do jogo, quando tenta falar do jeito de vestir dele fora do campo, das músicas que ele escuta, do cabelo, do brinco na orelha, das tatuagens, tudo isso são as agressões que levam àquele ato de racismo, que levam as pessoas que frequentam os estádios a achar que é normal agredir um jogador, achar que é normal falar sobre a cor da pele da pessoa como um xingamento, como uma forma de desestabilizar para a atuação em campo. Então, acaba sendo o resultado final, mas isso acontece durante todo o processo e as pessoas começam a pensar sobre isso, né? Natália, você trouxe uma palavra importante, né? Desestabilização, né? Você desestabiliza um jogador dentro de campo e a vontade mesmo da torcida é isso, é desestabilizar um jogador cometendo atos racistas dessa forma. E Aranha, eu queria jogar para você justamente porque a gente olha como o Vinícius Júnior, mesmo sofrendo tantas agressões como as que ele sofre, em vários jogos a gente já viu, a gente tem o fatídico também no jogo do Valência no ano passado, inclusive, e queria trazer para você, Aranha, o quanto isso afeta, de fato, o desempenho do jogador, né? A gente vê o Vini Júnior jogando em alto nível ainda, mesmo sendo agredido constantemente. Como isso era para você? Afetava o seu desempenho em campo? Olha, na hora do jogo, muito pouco, porque você está concentrado, sabe o que tem que fazer, sabe também que se não render em campo, aquilo pode se tornar, assim, uma coisa muito prejudicial, um fator a mais ainda para te prejudicar. Então, por isso que ele continua jogando muito bem, porque independente do que estão dizendo na arquibancada, ele tem que fazer o trabalho e o papel dele. Agora, o problema é quando acaba o jogo, que você vai para a vida social, para a vida, né, das redes sociais, que hoje, ainda mais esses jogadores de alto nível, vivem esse mundo também, os jovens vivem muito esse mundo também, dão muito valor para isso, e isso pode desestabilizar de alguma outra forma, mas dentro de campo, muito pouco, altera muito pouco.
Maravilha. Natália, a decisão do Real Madrid, por exemplo, de não levar nenhum jogador para Paris para a premiação da Bola de Ouro, inclusive o Vini Júnior, claro, o quanto de fato essa mobilização do próprio Real Madrid tinha a ver com o Vini Júnior em si? Essa é uma discussão já durante toda essa semana de que todo mundo, nossa, o Real Madrid foi realmente muito legal com o Vini Júnior, mas foi pelo Vini Júnior ou foi também pelo Vini Júnior? Eu acho que talvez tenha sido também, eu não encaro como assim só por ele não, mas eu acho que o fato de ele e os outros dois jogadores do Real estarem disputando essa bola de ouro, deles terem sido campeões da Champions como foram, eu acho que isso teve um impacto institucional muito grande, deles perceberem que não ia ter os jogadores deles, né, as pessoas que vestem o manto deles, ali reconhecidos como os melhores jogadores. E isso faz muita diferença quando a gente pensa que o Barcelona emplacou as três jogadoras deles como as melhores do mundo pela atuação que eles tiveram na temporada. Claro que a gente não vai comparar diretamente aqui futebol masculino e feminino em termos de hegemonia, mas dá para se pensar, peraí, por que ali o Real Madrid não teve nenhum representante entre os melhores? Não teve o melhor sendo do Real Madrid, sendo que também foi uma campanha muito boa na Champions, sabe? Qual é realmente o peso que cada competição tem? Então, eu acho que eles fizeram uma posição institucional muito interessante. A gente sempre cobra que as instituições onde as pessoas que sofrem racismo estão se posicionem de algum modo. Então, mesmo que eles não tenham decidido por isso, foi o que pareceu. E eu acho que talvez no mundo hoje parecer causa um impacto muito maior até do que ser. Então, eles geraram uma discussão. O fato de estar sendo falado disso, de estar sendo discutido isso em termos do porquê que o Real Madrid deixou ou não de ir, já causa algum movimento aqui na luta antirracista, né? E eu ouvi também algumas coisas de que esse debate só está sendo no Brasil. Não. E tá se falando sobre essa ausência do Real Madrid, sobre a ausência eu vi em outros lugares também, em outros jornais pelo mundo. Então, eles causaram uma conversa, um burburinho, que é muito interessante. Por mais que talvez não tenha um resultado efetivo, é uma forma de defesa. Parece para a gente que se o Vini passar por alguma coisa, eles vão estar ao lado, eles vão de alguma forma contribuir. Então, isso é importante. Queria te ouvir também sobre isso, Aranha. Você acha que os clubes, né, o Real Madrid, eles têm abraçado, o Real Madrid como outros, têm abraçado, sim, os jogadores que sofrem racismo dentro de campo? Eu acredito que só vamos saber realmente quando, se por um acaso, essa fase excelente do Vini Júnior passar, ou essa fase do Real Madrid passar, entrar numa fase ruim. Porque quando está ganhando, quando você está bem, você está sendo cogitado para ser o melhor, é claro que eles vão dar tapa nas suas costas, vão dizer que está com você, vão te apoiar. Mas a gente sabe que o futebol, ele dita o mercado, né? Principalmente o time que é campeão da Copa do Mundo, campeão da Champions, né? O melhor jogador do mundo, ele vai ditar o mercado, como é que vai funcionar, vai virar uma referência. E seria interessante para a Espanha, seria interessante para a Europa ter como referência, como o maior do mundo, um militante na questão racial, colocando tudo na vitrine, mostrando toda essa questão horrível que é muito comum por lá. Então eu acho que tem um peso muito grande e eu acredito que a gente só vai entender mesmo tudo isso daqui para frente, se os títulos do Real Madrid não vierem. Agora, sobre as punições, né? A gente fala sobre os clubes, né, abraçarem os jogadores, mas, de fato, acho que são necessárias punições mais severas, né? Aquilo que aconteceu com o Grêmio foi um passo muito importante, né, em relação à luta antirracista dentro dos estádios, dentro da torcida, né? A gente teve no último fim de semana um jogo do Real Madrid contra o Barcelona no estádio do Real. Um jogador do Barça, o Lamine Yamal, espanhol, né, disse que sofreu racismo durante o jogo dos torcedores do Real Madrid. E engraçado porque o Vini Júnior é do Real Madrid e os torcedores, eles convivem jogo após jogo, o Vini Júnior sendo agredido
por torcedores de outros clubes, né? E aí o próprio Real Madrid do Vini Júnior, a torcida do Real Madrid do Vini Júnior atacando o jogador do Barcelona. Como que a gente enxerga isso, né? Porque você fala, poxa, eles estão vendo o que acontece com o próprio jogador. Por que isso continua perpetuando? É falta de punição? Queria jogar primeiro para você, Natália. É trabalho de punição e de educação, né? A gente sempre fala isso, que é preciso refletir sobre o acontecido, mas também punir, realmente. A questão entre um time e outro, e a pessoa apoiar só o jogador do time dela, passa muito pelo que eu já falei sobre desestabilizar. Acabam achando que essa agressão, de alguma forma, é válida para você ganhar o jogo, porque tudo é justificado quando se tem a vitória no final, sabe? Então, o futebol, a gente tem que ter esse trabalho de educação no futebol, não só em relação à discriminação racial, de gênero, mas ao futebol em si. Vale tudo para ganhar, como que a gente está ganhando esse jogo? Então, passa por isso também. E por a questão de você achar que um jogador negro, como eu já disse também, que lida de uma forma muito altiva ali com o futebol, que parte para cima de verdade, ele de alguma forma está agredindo ao sistema também, sabe? Porque ele devia ser mais contido. E o Lamine, ele tem meio que um trejeito ali, meio que uma forma de lidar com o jogo parecida com a do Vini. Só que como ele é do time adversário, os torcedores do Vinícius Júnior, que acham horrível quando ele é agredido, pensam que se justifica pelo bem maior que seria a vitória. E não pensam nos humanos que estão ali atuando na partida e de como o impacto do que eles fazem é um impacto coletivo, né? Quando ele agride um jogador negro, ele não está falando só sobre aquele jogador negro, ele está agredindo uma coletividade. E por isso que é um crime, inclusive, de racismo, além da injúria. Exatamente. Queria te ouvir também sobre isso, Aranha. Até lembrando do seu caso que a gente já trouxe aqui no Pretoteca, né, agora há pouco. Você acha que que o fato da torcida cometer esse crime de racismo, essas violências contra jogadores, sendo constantemente racistas, isso tinha que ter um impacto no próprio clube mesmo, para que, de fato, a gente visse algo acontecendo e algo melhorando ali, por além, né, para além do discurso? Olha, o Vinícius ele teve problema no início, na chegada dele no Real Madrid, né? É claro que a condição, os títulos, a maneira com que ele vem jogando, sendo destaque, isso acaba protegendo ele dos próprios torcedores. Mas esse problema de racismo não é exclusivo dos outros torcedores e quem coloca a camisa do Real Madrid para torcer está isento disso, não. Eu tenho certeza que se um dia o Vinícius Júnior trocar de time e for jogar contra o Real Madrid, muita gente vai falar, nossa, eu era louco para chamar ele de macaco, de cometer uma injúria, mas como ele jogava no meu time, eu tinha que segurar. Então, é bem por aí, é mais pela situação que vive o Real hoje, né, de melhor time, de ter os melhores jogadores, e isso acaba blindando um pouco o Vinícius de sofrer retaliação ou algum tipo de ódio da sua própria torcida, mas é só os resultados não aparecerem, que isso aí vai começar a aparecer também na torcida do Real Madrid. Sim. E o racismo, ele não é algo só do futebol europeu, né? A gente tem visto vários jogos sul-americanos, Libertadores, episódios de racismo em campo, entre torcedores, principalmente ali envolvendo torcedores argentinos, uruguaios. Como as entidades, Natália, deveriam se posicionar mais fortemente em relação a isso? Porque a gente sempre tem notas, né? Lançou uma nota, a gente repudia veementemente, mas como de fato deveriam se posicionar essas entidades, deveriam se posicionar objetivamente e contundentemente? A formação das entidades, elas normalmente e atualmente ainda são majoritariamente de pessoas brancas, então talvez ter uma diversidade, mostrar a cara das entidades como uma cara mais diversa, de pessoas que pensam diferente, são de origem diferentes, já que seria talvez um primeiro passo, mas um grande passo ali para demonstrar também para os arredores, né, para os torcedores, de que as coisas vão começar a ser diferentes dentro do futebol. Mas fora isso, eu volto à ideia de que seria um trabalho educativo e punitivo, sim.
primeiro a gente teria que conversar e que talvez conscientizar ainda mais esses jogadores, porque existem as agressões entre jogadores também, então ter diálogos mais efetivos dentro dos clubes, então talvez uma cobrança das entidades de que os clubes trabalhassem isso desde a base, uma educação racial, uma educação de gênero, pensar as diferenças de uma forma geral, de uma maneira bem mais efetiva, desde a base do clube até o profissional, mas também ter punições mais severas quando são jogadores que fazem isso, porque são profissionais que estão ali para jogar futebol e estão ali, na maioria das vezes, influenciando o pensamento não só dos torcedores, mas até de uma sociedade ali no geral, de uma parte das pessoas que acompanham o futebol, não necessariamente o torcedor do time. Então, esses jogadores teriam que ter uma punição mais exemplar, tanto o jogador quanto a equipe em que ele representa, para que a equipe se blindasse de alguma forma e soubesse que ela precisa trabalhar essas questões com os jogadores, para que eles não se sintam à vontade para fazer isso, porque eu sempre digo que a pessoa só é racista no ambiente em que ela se sente à vontade para fazer isso. Então, alguns atletas que cometem esse tipo de crime, ou que já cometeram, eles vão pensar que, de algum modo, eles vão ser protegidos tanto pela entidade quanto pela torcida. Da mesma forma, em relação à torcida, a gente necessita de punições mais exemplares e mais efetivas, no sentido de não vai voltar mais ao estádio, ou tem que ter algum tipo de trabalho aqui com a torcida, para que eles entendam que isso não pode acontecer dentro dos estádios de futebol, porque só acontece porque as pessoas têm tranquilidade para fazer isso, sabendo que a punição vai ser muito complicada de acontecer, porque existem 1000 maneiras de se driblar a legislação para que isso não ocorra de verdade, né? De fato, eles vão levar uma multa, talvez, mas vão ser acompanhados até a delegacia, ficam ali uma noite, mas depois pagam uma fiança que não poderia ser paga e são libertos. Então, tem que ser um trabalho muito maior de educação e também de punição. Sim, a Conmebol, inclusive, aumentou a multa, né, em casos de racismo. Só que, assim, mexer no bolso, às vezes, não é tão impactante para clubes e para entidades, enfim, para pessoas, né, que têm muita posição aquisitiva, né, e que não vai doer muito. Então, quando a gente fala em punição, por isso que eu perguntei da outra vez, quero retornar, inclusive, na pergunta, a punição do próprio time em relação à sua torcida, né, em tirar ponto, em acontecer alguma coisa em relação ao clube por causa de ações da torcida. Isso seria efetivo também? Eu acredito que sim. Todo tipo de punição é válida, mas a gente precisa lembrar que na história do futebol, a origem do futebol é extremamente racista. Então, essas instituições, essas pessoas que organizam o futebol, os campeonatos, elas vêm dessa origem, vêm desse sistema onde foram criados vários artifícios para que o negro não participasse do futebol, né? Então, não se passaram tantos anos assim para a gente se ver livre dessa cultura. Isso demora muito tempo para acontecer. A gente tem visto um pouco alguns avanços, não porque eles ficaram bonzinhos ou de repente deixaram de ser racistas, é porque economicamente ou até mesmo para fortalecer o time é necessário colocar jogadores negros, né? Foi assim no Brasil. Os times que não tinham jogadores negros, não tinham essa mistura, estavam perdendo para os outros, então começaram a colocar também. Mas o torcedor, o diretor, os organizadores tentaram, o Vasco mesmo, né, foi ameaçado, foi excluído do campeonato por ter jogadores negros. Então sempre teve presente o racismo no futebol, né? O que vai mudar é a questão de necessidade. Se eles precisam daquelas pessoas negras, daqueles jogadores estarem participando para ter vantagem, vão utilizar. Mas isso não quer dizer que eles são bem-vindos ou que a presença deles está tudo bem. Maravilha. Eu vou aproveitar aqui o momento para chamar uma tela aqui para o CENI. A gente está na sala Google em parceria com a Band, a sala digital do Google em parceria com a Band. E a gente separou uma tela de alguns jogadores que se manifestaram em relação ao resultado da bola de ouro, perdão. Vou pedir para o CENI colocar aqui para a gente. São várias pessoas se posicionando. O próprio Luva de Pedreiro chegou com a camisa 7 lá na premiação, mostrando para todo mundo. Ele foi bem contundente
contundente nessa manifestação. A gente já sabia um pouquinho antes que o Vinícius Júnior não ia levar essa bola de ouro, né? A gente teve essa informação vazada, todo mundo já começou a ficar triste, comentar sobre isso. A gente já sabia que o Real Madrid não ia levar os jogadores, então estava todo mundo já se manifestando. A gente tem essa questão da luva de pedreiro, também vários outros jogadores. A Marta, inclusive, ela fez um vídeo, postou nas redes sociais, brincando até com aquele meme do que show da Xuxa é esse, né? E aí ela fala, que bola de ouro é essa? Que bola de ouro é essa? Eu estava esperando pela vitória de Vinícius Júnior, o que não vai acontecer. Ela estava indignadíssima. A gente também tem uma postagem do Ronaldo, ele que postou no Instagram, dizendo o seguinte: quando a bola rola, quem entende sabe reconhecer o talento e resiliência. Esse ano foi desafiador, mas o Vini Júnior mostrou ao mundo o que é ter garra e não há orgulho maior para o Ronaldo, né? Nos momentos bons e nos difíceis, o fenômeno sempre estará ao lado do Vini, acreditando no potencial e no impacto que ele representa para o futebol e para o Brasil. A caminhada continua e estamos juntos nessa. Ronaldo também, que já levou essa premiação, o Ronaldo, que é realmente um fenômeno, né, conhecido mundialmente. É sempre muito importante a gente ter esses posicionamentos de jogadores importantes. E eu queria perguntar para vocês, inclusive, né, para a Aranha, para a Natália, a gente às vezes fica com aquela falta de posicionamento, por exemplo, do Messi, né, em casos de racismo envolvendo o próprio time dele. A gente teve casos de racismo envolvendo a torcida da Argentina em alguns jogos. O Cristiano Ronaldo, ele se posiciona um pouco mais, mas ainda a gente sente aquela falta de posicionamento contra o racismo, né, contundente de fato, de jogadores importantes e que têm uma voz muito ativa dentro do futebol e dentro do mundo. São pessoas leigas que conhecem esses dois, né, como outros atletas. Eu trago eles como exemplo. Como é a importância? Eu queria entender de vocês, qual a importância de mais manifestações de apoio para que esses jogadores, atletas como o Vini Júnior, não se sintam sozinhos, lutando sozinhos? Eu acho que foram as pessoas brancas que criaram o racismo, né? Então, o mínimo que elas deviam fazer é, de alguma forma, se manifestar sobre isso. E aí podem ter pessoas que vão falar, mas não foi o Messi. Não, mas todas as pessoas brancas, de alguma forma, elas são privilegiadas, né? Elas têm um modo de vida mais fácil porque não sofrem não sofrem violências raciais, porque a gente pensa que quem está destinado ou de alguma forma se acostumou, não, porque a gente não se acostuma, mas sofre cotidianamente, desculpa, com microagressões raciais, elas têm aquele estado psicológico já, aquela tensão psicológica de esperar qual vai ser a próxima vez e de como que vai ser o comportamento, de como que vai ser a reação, até entre jogadores, por essa questão de estar dentro de campo, de estar no momento da sua atuação profissional. Então, quem não passa por isso são as principais pessoas que deveriam se posicionar e deveriam, de alguma forma, tentar modificar esse ambiente. Se elas realmente acham errado, se elas realmente não concordam que essa situação deva acontecer, elas deveriam ser mais incisivas. Tá, talvez não nesse momento, talvez não nessa semana com a questão da bola de ouro, porque aí vão ter opiniões diversas sobre esse modo de escolha que em muitos pontos é subjetivo. Mas em outros casos, sim, quando há agressões que infelizmente continuam a acontecer e eu não vejo parar de acontecer agora por conta de todo o trabalho que a gente já falou que não existe de punição severa e de educação, essas pessoas têm que se posicionar, porque vai ser através delas que alguma mudança realmente vai acontecer. Porque, infelizmente, como eu disse, nas grandes entidades, na maioria das partes de comando do futebol mesmo, não são pessoas negras que estão ali, não são pessoas que sofrem violências ou microviolências durante a sua vida, então elas não entendem. A partir do momento que elas começarem a, pelo menos, se elas não conseguem pensar como estar na nossa posição, se elas começam a modificar, se elas começam a enfrentar de verdade, se elas começam a pensar em punições mais severas, e se ao menos elas falam sobre isso nas redes sociais e tentam de algum modo conscientizar as pessoas sobre isso, elas realmente vão conseguir ter um impacto positivo e conseguir de algum modo diminuir essas violências que acontecem. Mas se eles ficarem só na questão do tapinha nas costas, que também já foi dito, e em apoiar notas oficiais ou não falar nada, isso não vai desaparecer.
porque também é muito fácil pensar que eles não vão falar por uma questão comercial, porque talvez eles vão ser impactados em suas publicidades, em suas parcerias por conta disso. Não vão, porque a verdade é que quem sofre com isso são as pessoas negras, são as pessoas que já sofrem a violência. Um Messi, um Cristiano Ronaldo, eles não vão perder patrocínio, eles não vão perder parcerias, ou outros jogadores que não têm o mesmo impacto, mas que são importantes também dentro do futebol, eles não vão perder isso, os contratos deles, por conta de um apoio às causas raciais, porque eles já têm na pele, literalmente, o privilégio que herdaram das gerações antepassadas. Queria te ouvir também, Aranha, sobre essa questão. Bom, grandes nomes no futebol, grandes jogadores exercem grandes influências, né? E devem influenciar os jovens para coisas boas, para o caminho do bem, né? Falando do Messi, ele é argentino, ele era até pouco tempo atrás, antes da Copa do Mundo, ele era amado pelo mundo inteiro, mas não tinha esse mesmo carinho do torcedor argentino. Depois da Copa do Mundo, principalmente, aí ele passou sim a ser um cara amado pelos seus iguais, pelo seu país, e a questão racial na Argentina sempre foi muito forte, sempre foi muito presente, né? Desde do período da escravidão e depois, né? Se eu não me engano, posso estar um pouco enganado, mas a população negra na Argentina era por volta de 3 milhões e não tem mais ninguém, foi dizimado. Então o Messi sabe que essa é uma questão muito complicada no seu país, que pode trazer para ele um prejuízo. Não na questão financeira, na questão de imagem, mas na questão de ídolo, como um ídolo nacional, que ele demorou muito tempo e por pouco não conquistou esse status, né? Então acho por isso que ele sempre, quando envolve questão racial, ele acaba não se manifestando, ficando calado, sendo o mais discreto possível. Certo. Agora, para a gente encerrar, eu queria muito ouvir de vocês quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro, né? Porque a gente anseia por um futebol mais melhor, assim, né? Mais convidativo e seja mais confortável para atletas negros, para que a gente não se sinta não pertencente, né? Porque às vezes o que as pessoas querem fazer é com que esses atletas não se sintam pertencentes, né? E eu queria ouvir de vocês quais são as perspectivas para o futuro. Acha que a gente ainda tem um caminho de pedras, mas esse avanço virá, Natália? Eu acho que sim, eu acho que a gente vem evoluindo, inclusive nos últimos anos. Essa questão de haver mais denúncias, as pessoas se sentirem mais incomodadas e se sentirem seguras para falar sobre isso, porque de algum modo elas têm alguma segurança, nem que seja do ponto de vista da saúde mental, de denunciarem e de comprarem essa briga. Então, eu acho que isso já é um sinal de evolução no sentido até dos próprios atletas negros, tanto homens quanto mulheres. Mas eu acho que a gente vem percebendo uma mudança das entidades também, de tentar, de algum modo, trabalhar com isso, nem que muitas vezes a gente acha que isso não seja suficiente. Há um trabalho diferente já das instituições dos clubes, de alguns departamentos de base também, que a gente vê um trabalho já de discussão nos clubes com as crianças e adolescentes sobre o tema. Então, são coisas que há algumas décadas atrás era impensável, né? Como a Aranha disse, tem pouco tempo que o futebol não era acessível de forma nenhuma para os atletas negros, e hoje a gente já quebrou essa barreira, quebrou outras barreiras de debate, e eu acho que a gente tem evoluído bastante. Eu acho sempre interessante a gente pensar por esse ponto de vista também. Eu gostei dessa provocação, porque a gente tem que enxergar as melhorias, para que a gente possa continuar firme, talvez, nesse debate, que a gente possa perceber que tem um jeito, talvez a gente não consiga erradicar, principalmente enquanto a gente ainda estiver vivo. Provavelmente não, infelizmente eu tenho que dizer, mas a gente consegue ter evoluções e a gente consegue perceber um modo mais tranquilo de estar dentro do futebol. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar também para o futuro, né, de constante evolução. E para você, Aranha? Acredito que, no caso aqui no nosso continente, assim, principalmente na Libertadores, né, nos campeonatos sul-americanos, eu acho que a gente já tem a torcida única aqui no Brasil, né? Então, por que também não pensar torcida única nesses campeonatos também, já que trazem tanto prejuízo para a imagem do campeonato, para a imagem do futebol, para a imagem do atleta, né? Eu vejo com um certo otimismo, sim, algumas melhoras, mas ainda vai demorar muito tempo. Eu acho que eu acho não.
Eu sempre digo que o racista, para ele se manifestar, ele precisa de duas coisas: se sentir confortável e seguro, né? Então, enquanto ele se sentir confortável, no sentido de que ele vai desferir sua injúria racial, vai utilizar do racismo, e as pessoas que estão ao redor não vão fazer nada, vão se calar, ou vão achar engraçado, vão aplaudir, e seguro no sentido de que a integridade física dele está garantida, porque ninguém vai tomar nenhuma atitude contra ele. Então, quando ele está seguro e confortável, ele vai destilar o ódio dele, ele vai praticar seu ato racista. Então, se tirar a segurança, né, e tirar principalmente o conforto desse pessoal que vem, eu acho que a gente vai melhorar muito, tanto no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos sul-americanos, eu acho de maneira geral, assim. É isso, é com essa frase que eu quero terminar, que a luta antirracista siga fortemente, deixando racistas não confortáveis, desconfortáveis e também inseguros, porque a gente já não aguenta mais, né? Eu queria muito agradecer vocês, mas antes vou falar uma frase do próprio Vinícius Júnior. Ele disse: eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Vinícius Júnior, então, continua nessa luta antirracista e nós, aqui do Pretoteca, junto com vocês, também seguimos trazendo, sim, assuntos sempre relevantes e trazendo sempre muitos esclarecimentos sobre todas essas questões. Queria agradecer demais a presença de Natália Silva, jornalista, pesquisadora e colunista do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Natália, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço o convite e reforço também que é muito importante a gente ter esse tipo de discussão também na TV aberta. Esse é uma forma, eu acho que talvez um método de trabalhar com as pessoas, de levar informação para que elas se sintam mais confortáveis, tanto para falar sobre isso, quando são as pessoas negras, e denunciar, tanto para que pessoas brancas que estejam interessadas em combater o racismo também percebam formas de fazer, de falar, e não no sentido de a gente ensinar o que é que elas têm que fazer, mas no sentido delas se sentirem confortáveis também para debater sobre isso, e que os racistas se sintam desconfortáveis, né, sabendo que tem muitas pessoas falando sobre o tema e que estão prontas para fazer 10 vezes mais para que isso acabe ou pelo menos diminua. Maravilha. Queria te agradecer também, Mário Lúcio Duarte Costa, também conhecido como Aranha, goleiro Aranha. Muito obrigada. Te agradeço muito por participar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Foi um prazer imenso. Não, o prazer foi meu, agradeço a oportunidade. Eu acho que não tem uma maneira de resolver um problema sem falar sobre ele, né? Então é muito importante ter esses espaços. Maravilha, muito obrigada a vocês dois. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui no Pretoteca. A gente segue junto na nossa luta antirracista e trazendo sempre o melhor para você, discussões e muito aprendizado aqui. A gente se vê então na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite. Mas quero fazer um agradecimento antes à nossa produtora Cauane Nascimento e também à nossa editora que edita esse programa, leva tudo bonitinho para você que acompanha no ar, pelo Dial, pelas redes sociais, pelo nosso Spotify, YouTube, a Maria Cecília Dalal. Muito obrigada a você pela participação até agora. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!